Olá, nós vamos começar trabalhando hoje com o módulo 6, sobre a teoria da aprendizagem, construtivismo e a Gestalt. Veja que a gente, depois da aula 4, nós estamos trazendo sempre em cada módulo uma perspectiva teórica diferente, que é para que você possa não só compreendê-la, mas também comparar com outras abordagens, ou a sócio-histórica ou a psicogenética. Então, você vai ter sempre três vertentes, duas mais que se aproximam mais e uma outra que chega para também dialogar com as questões, com as situações, problemas e também com as práticas docentes, A Gestalt, então, tem dois elementos importantes que você vai discutir durante esse módulo, que é a experiência e a percepção que as crianças têm das coisas que estão associadas ao processo de aprendizagem, aos conteúdos, a forma como ela sente, a maneira como é que ela convive com o outro, como é que ela vai, então, construindo essas habilidades intelectuais que vão ajudá-la a encontrar e a entender esse conhecimento que está sendo construído, então, desde a idade pequena. Então, olha só, discutir essas práticas pedagógicas nos ajuda, inclusive, a perceber que tipo de mediação que eu faço com as crianças, não é? Como é que eu faço para fazer essa mediação entre o que aprender, o que ensinar, como ensinar, quais são essas estratégias e como é que eu vou avaliar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um norteador também dessa disciplina. Nessa disciplina, um tema, um conceito que a gente vai começar a ver nesse módulo 6 e que vai para o módulo... que vai para o módulo 7, é a mediação, é a ideia de mediação, que também está presente na abordagem sócio-histórica e que aparece em outras abordagens. Então, entender os ambientes de aprendizagem, entender o processo de mediação, entender o papel das atividades, também vai fazer parte dessas três questões sobre das situações problemas que nós organizamos para você. Então, continua sempre na primeira, que é o currículo e o projeto pedagógico, e depois a gente vai para os diferentes ambientes. Por que diferentes ambientes? Foi colocado aqui. Porque, na verdade, a gente está num contexto escolar, mas a gente pode sair da sala de aula, ir para um ambiente de uma quadra esportiva, ir para o laboratório de informática, ir para uma biblioteca, ir para o canto de leitura, ir para o parque, para o parque na escola. Então, são situações distintas, com atividades distintas, que a gente tem condições de trabalhar e construir com as crianças alguns conceitos, a sociabilidade e outras referências que estão no campo das atitudes, do desenvolvimento emocional, e tudo isso constitui, então, esse processo de ensino e aprendizagem. E é interessante também, porque quando a gente está trabalhando tanto com a educação infantil, a gente tem os campos de experiência que está na Base Nacional Comum Curricular, como vai aparecer também, desde o primeiro ano, todas as disciplinas. Então, você não vai só trabalhar com português e matemática, mas você tem todo o contexto de todas as outras disciplinas, artes, educação física, geografia e história e ciências, que constituem, então, o corpo de conteúdo e que todas as suas atividades e as discussões teóricas sobre aprendizagem vão estar relacionadas com essas questões que fazem parte do seu cotidiano, dentro da sala de aula. Então, como é que é pensar a docência? Eu acho que a gente trabalhou um pouco isso lá no início da disciplina, você tem isso em outras disciplinas, mas a docência ela é importante porque da gente entender por conta, inclusive, do conceito de mediação. Como é que a gente tem essa dimensão dessas práticas pedagógicas para a gente compreender como que a gente vai dinamizar a sala de aula de maneira que a criança possa, de fato, perceber as coisas, de fato,
compreender a sua experiência e a experiência do outro e, ao mesmo tempo, trabalhar no sentido dessa construção de um conhecimento que vai se sistematizando e a criança vai se tornando leitora, vai se tornando escritora, vai se tornando uma pessoa que pensa, inclusive, a ciência e os conceitos da ciência, né? Claro, com a devida parcimônia e com a devida relação com a idade, com a faixa etária. Então, nada é tão complexo. E é exatamente por isso, por essa conversa que a gente está tendo agora, é que a gente sugeriu, no Revisitando o Conhecimento, a mediação do trabalho pedagógico, um repensar das práticas pedagógicas frente ao fracasso escolar. E esse texto da Noêmia de Nascimento, ela é interessante porque ela traz exatamente essas questões que nós relacionamos com as perguntas e eu agora estou comentando com vocês para chamar a atenção para esse processo todo do ensino e da aprendizagem. Então, essas orientações de estudo são relevantes, porque com o foco na Gestalt, também agora, você já teve o behaviorismo, vem construindo uma concepção sobre o construtivismo, a psicogenética e o sócio-histórica, e agora a Gestalt. Então, é importante que você tenha um quadro e que você organize um quadro para ver quais são as diferenças e as semelhanças dessas concepções, dessas referências teóricas. Daí, os textos vão ajudá-lo a entender essa dinâmica, não é? E, com isso, você vai entender, a partir do texto do professor Nelson Piletti, como é que se dá na aprendizagem da teoria e prática. Você vai ver como que a Gestalt, então, ajudou, não é? E até mesmo pode influenciar, de certa forma, as suas práticas. Então, a gente tem que ter cuidado com as teorias, ter clareza sobre elas e não jogar tudo fora, mas ver que situações estão ocorrendo, como é que se dá essa mediação e como é que eu entendo, então, essas vertentes. Com isso, então, você consegue pensar a sua prática escolar, relacionando, associando, fazendo uma análise crítica, não é? E, com isso, você também vai tendo mais robusteza na sua prática docente, nas suas referências teóricas, não é? Então, com isso, eu espero que vocês compreendam e tenham gostado dessa discussão e dessa dinâmica de associar diferentes concepções, não é? E eu espero que você tenha bons estudos e siga estudando.